Olá, sejam bem-vindos à terceira aula no canal da Teacher Min, onde o mundo plurilingüe fica mais fácil de ser compreendido. Quem nunca viu ou ouviu algo em inglês e reparou nos excessivos a e an antes das palavras? Eles são os artigos indefinidos do inglês. Para entender um pouco melhor eles, vamos relembrar alguns conceitos do próprio português que vão ajudar a gente. Então, os artigos indefinidos são aqueles que indeterminam os substantivos, caracterizando de forma vaga, imprecisa e genérica. São o uns, uma e umas. Ou seja, perceba que não é o número um, mas é uma palavra que transmite uma ideia sem particularizar seres e objetos. Por exemplo, tinha uma árvore na frente de casa. Somente o contexto vai fazer você entender se esse uma era o número 1 ou se é o artigo indefinido, que no sentido, por exemplo, tinha uma árvore, você não está especificando a espécie, só está falando da existência de alguma árvore naquele local. Então, é um artigo indefinido. No inglês, vai funcionar da mesma forma. A diferença é que não é o gênero, masculino ou feminino, que vai determinar o seu uso. Por exemplo, no português, a gente tem um masculino, uma feminino. No inglês não tem essa diferença. O e e o an pode ser usado para feminino ou para masculino. A única restrição é que eles vão ser utilizados apenas para substantivos no singular e dificilmente eles vão ser confundidos com algum número, como no português. O artigo, pode ser confundido com um número. No inglês não existe isso, porque o número é o one e aqui os artigos são a e an. Então, a regra que determina o uso de a e an é o som da palavra que o sucedem. O an é usado antes de palavras que comecem com o som de vogal. A, e, I, o, u. Por exemplo, an apple, an umbrella. Já o a sempre vai ser usado antes de palavras que comecem com o som de consoante. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. Por exemplo, a bowl, a cup. Mas cuidado, é importante sempre prestar atenção no som da palavra e não só na sua grafia, porque existem algumas particularidades. Quando uma palavra começa com consoante, mas tem som de vogal, como é o caso de algumas palavras que começam com H, deve-se usar o N. Isso acontece, por exemplo, our, honest, porque nessas palavras o H é mudo. É diferente da palavra house, que o H vai ter um som de R, vai continuar tendo um som de consoante. Mas nessas palavras ele é mudo. Our, honest. Essas palavras elas vão começar com o som do O. Então, por conta disso, para o O ser uma vogal, é necessário usar o N antes dessas palavras. Mas também acontece o contrário, que é quando as palavras começam com a vogal, ou seja, tem escrita na grafia, tem uma vogal, mas elas têm o som de consoante, então usa-se o A. Isso acontece quando o E ou o U tem som de Y, como na frase A European Man. Apesar da palavra começar com E, ela tem o som de Y. Ou quando o O tem som de W, como na frase A One Night Long. O One, apesar dele começar com O, ele tem o som do W. Compare o som, por exemplo, da palavra won, de ganhar, com a palavra one, do número. Então, apesar de começar com o O, com uma vogal, então, o som dela é de uma consoante. Então, tem que vir precedido do A. Portanto, para falar em algo no inglês que não especifique o ser ou o objeto, deve-se usar o artigo indefinido a ou an, de acordo com o som da palavra. Então, não deve-se focar apenas na grafia, se a palavra começa com consoante ou vogal, mas sim no som que essa palavra produz ao ser pronunciada. Fique ligado e assista ao próximo vídeo para saber como usar o famoso artigo definido no inglês the.